Para começar esse vídeo, já vou logo dizendo para vocês, prepare a pipoca e senta que lá vem história, viu? Vocês pediram e agora vocês vão ter que assistir até o final. Inclusive, se você tá vindo do Instagram e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo e encaminha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá certo? Então vamos lá começar. Vocês me perguntam muito, é em caixinha de mensagem, é no privado, é nos comentários, como foi a minha experiência com Deus. Como foi voltar para ficar perto de Deus. Eu vou contar para vocês. Há média de 4 meses atrás, 4 meses e meio, eu estava passando por uma dificuldade pessoal, na minha vida pessoal, que estava me deixando à beira de entrar em depressão novamente. Para quem não sabe, eu tive depressão, ansiedade, tudo isso ano passado muito forte. E esse ano eu estava sentindo que a qualquer momento ia acontecer novamente. Então tudo que eu orava era pedindo para Deus não me deixar entrar naquela situação novamente. Porque eu fiquei sem querer comer, eu ficava sem querer fazer nada, eu não queria sair de casa, eu não queria ficar com meu filho, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar no quarto chorando e só, mais nada. E eu sei que não é fácil passar por essa situação, porém eu sabia que eu não queria entrar nela novamente. E aí tava as lutas diárias. Porém chegou um dia que eu tava no meu limite real. E eu não aguentava mais. E eu orava muito, pedindo para que Deus me mandasse uma resposta, para que Ele me dissesse o porquê que eu tinha nascido, que essa era a única interrogação na minha cabeça. Para que eu nasci? Não é possível que eu passei tanta coisa, que eu sofri tanto, que eu passei por tanta coisa ruim, que mexeu tanto comigo, e eu vou simplesmente acabar, morrer um dia. E a minha história vai ter sido isso, de sofrimento. Eu não queria isso pra minha vida, mas eu orava muito e não tinha resposta nenhuma. Mas uma coisa eu não deixei de fazer, que foi confiar de que um dia tudo aquilo ia passar. Então eu orava e eu confiava que ia ser só uma fase. Mesmo sem resposta, mesmo sem um sinal de Deus, mesmo sem absolutamente nada, eu decidi confiar. Até que 4 meses atrás, nesse dia que eu estava passando por uma dificuldade muito pesada, estava muito mal nesse dia, muito mal. Eu tenho uma tia que é evangélica, com o meu tio, faz muitos anos que eles são. E a minha tia não é costume dela vir aqui na minha casa, não é costume a gente conversar. A gente não tem essa coisa de estar sempre uma na casa da outra. E nesse dia ela pediu para vir aqui na minha casa. Eu estava muito mal, mas eu disse que ela podia vir. E quando ela chegou aqui, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia como é que eu estava, ninguém na verdade sabia. E quando ela chegou aqui, ela começou a falar praticamente toda a minha situação. Ela começou a falar coisas que eu tinha vivido e ela não sabia. Então assim, quando ela começou a falar, eu começava a me arrepiar porque eu sabia que era Deus. Usando ela, eu sabia que era Deus que estava ali sentado no meu sofá, ali nessa sala aqui do lado, que era Ele que estava conversando comigo. Não era palavras dela, era diretamente da boca dele, usada através dela. E no final de tudo, a gente passou horas aqui conversando, e no final de tudo ela perguntou se eu queria, o meu tio perguntou se eu queria voltar para os braços de Jesus, mas dessa vez precisava que fosse de verdade, que fosse real. E sem pensar 2 vezes, eu disse que sim. E decidi abrir mão de muita coisa para estar do lado de Jesus, para estar do lado de alguém que era o único que poderia reverter toda aquela minha situação. E aí, no outro dia eu fui para a igreja, porém eu tinha muita vontade de ir para a igreja Aba, que é aqui perto da minha casa. Tinha muita vontade, eu passava lá em frente, eu passava com a Eline e a gente dizia, essa igreja deve ser muito top. A gente olhava o Instagram, mas a gente não parava pra ir. E então no domingo eu decidi ir, isso nessa sequência, Decidi ir. E quando eu cheguei lá, gente, vocês não têm noção, eu super me identifiquei naquela igreja. Eu me identifiquei como eu nunca tinha me identificado em igreja nenhuma. Eu cresci num lar católico, todas as pessoas da minha família eram praticamente católicas, outras nem iam para a igreja, enfim. Mas na minha casa, minha mãe sempre ia, então eu ia também com os meus irmãos.
Eu tive até algumas experiências em encontros de jovens católicos, eu tive algumas experiências, porém eu era muito nova para entender tudo aquilo ali que eu tava passando, tudo aquilo que eu tava sentindo, todo, sabe? Então ficou naquilo. Eu tive uma experiência com Deus, mas com a minha cabeça que eu tinha, eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos por aí, então eu fiquei meio embaraçosa e ficou nisso. Então, quando eu cheguei na aba, eu me identifiquei muito. É tanto que quando começou o louvor pro encerramento, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu só me ajoelhei e disse, não me deixa sair desse lugar nunca mais, Senhor. Eu só sabia agradecer por aquela sensação de que Ele estava ali, por aquele sentimento de tipo, Ele tá aqui, Ele tá me ouvindo, Ele tá do meu lado. Foi um culto lindo, quase que não acaba. Foi muito, muito lindo, de verdade. Eu não conseguia ficar em pé, gente. Eu só ficava de joelhos e eu chorava muito, agradecendo por tudo. Sentindo a presença dele, dizendo que eu não queria mais abrir mão daquilo. Eu não queria mais que ele me tirasse dali. Eu não queria mais viver longe de tudo aquilo. E aí passou, na outra semana, eu tinha um treinamento. E eu não ia conseguir ir para a igreja no final de semana. E eu fiquei, não, eu preciso ir para uma igreja, né? Porque eu não quero ficar nenhuma semana mais sem ir para a igreja. Aí minha amiga, Kelly, que faz os meus cílios, ela me chamou para ir para o encontro de mulheres. Aí pro culto de mulheres, né, no caso. E eu disse, sem pensar duas vezes, vamos. Chegou no dia, eu tava mal. Eu quis voltar para Jesus. Eu fui para a igreja, eu senti muita presença dele, eu me derramei ali, eu senti que ele estava ali, porém eu não tinha ainda nenhuma resposta para toda a minha situação, para tudo que, sabe, que eu passei. E eu queria uma resposta, qual era o meu propósito, o que é que eu vim fazer no mundo, por que eu nasci, por que eu sofri tanto. Então isso ficava muito na minha mente. E eu queria a resposta, todo mundo quer a resposta. E quando eu cheguei, antes de chegar lá, bem na esquinazinha assim da igreja que eu fui com Kelly, eu tava no carro, eu olhei assim pro lado, eram umas 7 horas da noite, eu disse, eu não quero mais sentir isso. Eu tava triste, eu tava com algumas mágoas ainda, sabe? As minhas feridas ainda estavam abertas. Então eu disse, eu não quero mais sentir isso, Senhor. Eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Então eu quero me livrar disso, já chega, eu não aguento mais, eu não suporto mais conviver com isso. E fui pra igreja. Cheguei, sentei lá no meu cantinho, o Kelly chegou depois, então eu fiquei sozinha lá. Sozinha assim, né? Sem ninguém que eu conhecia. Fiquei sozinha, sentadinha no meu canto. E aí, Kelly me cumprimentou lá da frente, porém eu não reconheci ela nem nada. E a gente nunca tinha parado pra conversar, nem nada. Então ela deu tchau, eu dei tchau pra ela. Achei que era alguma seguidora no começo, mas enfim. E aí começou o louvor e Kelly saiu do lugar dela e veio até mim. E ela, sem saber da minha história, sem saber de nada, ela disse assim, botou a mão no meu coração e disse, o que você tá sentindo, o que você pediu a Deus, tudo que tá aí guardado, todo o rancor, toda mágoa, todas as feridas estão sendo cicatrizadas hoje. Você não volta mais para casa com essas feridas. Tudo que você tá sentindo fica aqui hoje e agora. Isso não vai te atormentar mais. E aí ela começou a falar, né, muitas coisas e, gente, eu só chorava. Porque, tipo assim, era a primeira vez em tantos anos pedindo uma resposta de Deus que eu tinha realmente uma resposta, porque eu sabia que aquilo era uma resposta pra mim. E quando Kelly saiu, que eu fiquei ali no meu momento tentando entender tudo e agradecendo a Deus por finalmente me curar, e Kelly chegou. Logo em seguida, também colocou a mão no meu coração, me abraçou e disse, onde o inimigo mais te feriu, ela também não sabia minha história. Onde o inimigo mais te feriu, onde ele mais te causou dor, é onde Deus vai usar para curar outras pessoas. Tudo que você passou, tudo que o inimigo te fez passar, é onde Deus vai usar a partir de hoje para salvar vidas. Então, gente, foi ali que eu descobri o meu propósito de vida. Foi ali que eu entendi o que Deus queria comigo, o que Deus queria fazer através da minha vida.
Na verdade, não era, a bênção de Deus não chegou até a mim e ficou aqui. O que Ele quer fazer na minha vida é para outras pessoas, é para você que está assistindo, é para pessoas que eu ainda não conheço, é para pessoas que ainda não me conhecem também, mas que eu tenho certeza que o que Ele fez na minha vida um dia vai impactar muita gente, como já vem acontecendo. E eu saí dali, gente, e para vocês terem noção, nunca mais eu chorei de tristeza sobre as minhas feridas. Logo em seguida, eu tive um curso não, um treinamento, que a minha amiga tinha me chamado para ir. Eu só disse, vamos. Eu estava procurando qualquer solução para me livrar dos meus problemas, para curar as minhas feridas, para realmente ser liberta dos meus traumas. E eu só disse, vamos, nem sabia do que era. E quando chegou lá, era um treinamento muito intenso para liberar, né, tudo que eu tinha. E quando eu fiz todas as dinâmicas ali, eu respirei, que eu voltei pra casa, eu respirei, olhei pra cima e só disse, Deus, muito obrigada por ter feito isso na minha vida. Porque em uma semana Ele me colocou perto de pessoas que liberaram palavras de destino pra mim. Ele me levou a lugares que curou minhas feridas. Ele usou pessoas pra me liberar o meu propósito. Ele fez tudo que eu sonhava um dia em uma semana. E foi uma coisa atrás da outra sem parar. Eu não parava de ter impacto diretamente com Deus durante uma semana. Vinha pessoas e falava, Ele me colocava em lugares, Ele me trazia perto de pessoas, ambientes que foram me moldando totalmente para a pessoa que eu sou agora. Então, quando eu parei, respirei e consegui conectar com tudo que estava acontecendo, eu fui para a igreja novamente, né, no próximo domingo. E quando eu cheguei lá, aí o pastor falou, vai ser assim, 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 assim. Confie. No outro dia aconteceu o que tinha que acontecer, ele me colocou em lugares que tinha que colocar. E, gente, foi tudo do jeito que ele disse que seria. Tudo do jeito que um dia ele sonhou para mim. Tudo do jeito que um dia eu quis. Eu sempre tive o sonho de ajudar pessoas. Eu queria usar a minha história, mesmo antes de imaginar que isso seria capaz, porque eu tinha muito em mim isso ano passado. Eu queria muito ajudar pessoas. Foi por isso que eu compartilhei minha história o ano passado, no comecinho do ano passado, para vocês. Porém, eu ainda não estava curada, então eu sabia que eu não estava capacitada para fazer isso, porque aquilo ainda me doía, aquilo ainda me feria, aquilo ainda me afetava. Então eu não podia ajudar outras pessoas se eu não conseguia ajudar nem a mim própria, sabe? Então, quando Deus me curou, quando Deus transformou o meu coração, que eu respirei e eu soltei, e não era mais, sabe aquele fardo que eu carregava sozinha, que já pesava toneladas em cima do meu ombro, eu respirei, a minha postura mudou e eu disse, a partir de hoje, essa ferida não me machuca mais. A partir de hoje, tudo isso aqui vai ficar para trás. Todo esse entulho, todo esse lixo não me acompanha mais para onde Deus quer me levar. Eu sempre vou levar a minha história comigo, porque é ela que Deus quer usar para transformar vidas. É a minha história que me fez estar aqui hoje. Então a minha história, ela vai comigo até o fim, porém de forma diferente. Não vai ser mais como a vítima que sofreu tanto. Não vai ser mais como a vítima que passou por isso, por isso, por isso. Não vai ser mais como vítima, mas vai ser como a pessoa que passou as dificuldades que passou, sofreu por 10 anos, e em uma semana foi curada e transformada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Porque ai de mim se ele tivesse desistido de mim. Eu não sei nem aonde eu estaria, nem o que eu estaria fazendo agora. Então, eu sou muito grata por ter... Não importa se eu esperei tanto tempo, pra mim não importa mais o tempo que eu esperei. Pra mim só importa o que Deus tem feito. E eu posso afirmar pra você que eu não sou a única escolhida, que eu não sou a selecionada. Existe muita gente que Deus quer transformar, que Deus quer curar, que Deus quer devolver vida, quer tirar ansiedade, depressão, quer mandar embora aquele passado que tanto te afetou. Não importa o que aconteceu com você, não importa o que te causaram, não importa. Para Deus só importa o seu coração e a sua vontade de
de dar a volta por cima, de reescrever a sua história. Ele está pronto, ele está sempre pronto para te entregar aquilo que ele tanto sonha para a sua vida. Então, o que ele fez com a minha vida não é uma pessoa única e exclusiva. O que ele fez na minha vida e que ele vai fazer, que eu sei que ele vai fazer muito mais ainda, eu sei que ele é o mesmo para fazer na vida de todo mundo que me assiste aqui, de todo mundo que não me conhece. Ele é o mesmo para todos. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu só tô aqui hoje e eu só fui transformada pelo amor dele, porque eu suportei todo o meu processo. Por mais que fosse difícil, eu nunca deixei de acreditar que ele ia mudar. Por mais que fosse difícil, eu nunca deixei de acreditar que aquilo ali ia mudar um dia, que ele ia me dar a resposta. Eu nunca deixei de confiar. Eu podia ficar triste, eu podia ficar mal, mas de confiar de que aquilo ali era uma fase que ia mudar, nunca. Então, se hoje está difícil, se para você não está fácil, se você está passando por alguma situação, apenas confie no tempo do Senhor. Apenas confie e continue acreditando. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas nunca deixe de acreditar naquele único que pode mudar a sua história.